a todos os participantes. Bem-vindos de volta ao Gov Summit 2020 Paragominas. A gente vai para a última atividade agora desse primeiro dia de programação. Agora a live é sobre a plataforma Empresa Digital e Cidades Empreendedoras, o papel dos municípios e das MPS na retomada econômica. O meu nome é Natália Mello, para quem ainda não me conhece, né? Eu estou desde manhã no evento. E é importante ressaltar que o evento é realizado pela Prefeitura de Paragominas, em parceria com a GovTech Desenvolve Cidade. O Gov Summit é 100% gratuito e online, né, devido aos tempos de pandemia. E ele vem para colocar em pauta assuntos muito importantes para a retomada econômica dos municípios brasileiros, como a necessidade da transformação digital nas prefeituras para a desburocratização do ambiente de negócios, além do fortalecimento do empreendedorismo nas cidades, e também vai tratar sobre o novo marco legal municipal e federal para registro dos licenciamentos das atividades econômicas. Agora eu vou deixar vocês com a live que eu acabei de anunciar, e os nossos convidados agora são o diretor superintendente do SEBRAE, Rubens Magno, o Jó Salles, que é diretor e fundador da GovTech Desenvolve Cidade, e a gente vai contar com a mediação do J. Neto, que é o coordenador de marketing da GovTech. Tá bom? Tenha um bom evento. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Espero que me ouçam bem. Uma satisfação poder estar aqui essa tarde. E o tema de hoje, como a Natália já nos apresentou, como empresa digital e cidades empreendedoras. O papel dos municípios e das micro e pequenas empresas na retomada econômica. Consegue me ouvir? Sim, melhorou. Beleza. Tá sim, tá tranquilo. Tá. O programa Cidade Empreendedora do SEBRAE é voltado às prefeituras, disponibilizando soluções para uma efetiva gestão pública, o fomento ao empreendedorismo, a melhoria do ambiente de negócios e a geração de emprego e renda. Dentro do programa, são trabalhados, dentre outros fatores, desenvolvimento e a desburocratização do ambiente de negócios. Nesta live, o superintendente do SEBRAE, Rubens Magno, e o diretor da GovTech Desenvolve Cidade, Jó Salles, vão abordar as perspectivas do programa e a importância da multiplataforma Empresa Digital como importante instrumento para a oferta de serviços públicos digitais inteligentes e transparentes para a população, ante o cenário de pandemia e desafio econômico imposto a Paragominas e diversos outros municípios também. Então, gostaria de saudá-los. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos trabalhar nessa tarde, trazendo alguns dados, trazendo pontos de vista relevantes para o nosso país, nesse momento tão difícil que a gente atravessa, mas, ao mesmo tempo, um momento desafiador. Um momento em que o empreendedorismo e a sinergia, né, dos diversos setores, iniciativa pública, privada, terceiro setor, essa sinergia é fundamental nesse momento. Então, gostaria de passar a palavra ao Rubens, para que ele possa fazer aí a sua exposição de como ele enxerga esse momento. Tudo bem, Rubens, contigo? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Jota. É um prazer falar contigo e ser mediado por você. É um prazer estar com o Jó Salles, essa figura rara, inteligente, um economista de mão cheia aí, que tem essa baita empresa na mão e que tem trazido soluções extraordinárias para o nosso estado e para o nosso país, visto que ele já tem vários produtos da empresa dele em várias cidades do Brasil. E, para nossa alegria, Paragominas é uma cidade extremamente importante para o nosso estado, extremamente importante para o Brasil, visto que a produção de grãos daquela cidade é muito importante, a produção de minério também é muito importante para o país, inclusive para o equilíbrio da própria balança comercial do nosso país, porque ela faz parte de exportação de muito dos commodities. Então,
está presente naquela prefeitura com a empresa do Jó é algo realmente que eu tenho certeza que, como empresário, me traria muita felicidade. E fazendo apenas um preâmbulo, para depois a gente entrar especificamente sobre dos assuntos, entrando especificamente sobre os assuntos dessa live, é dizer que o Sebrae tem se mantido numa postura de linha de frente real junto aos micro e pequenos empresários do Brasil. E aí eu defendo o Estado do Pará, a gente tem lutado bastante, a gente tem chorado junto com muitos empreendedores, mas também a gente tem enxugado muitas lágrimas juntos. E, principalmente, a gente vem trazendo boas notícias. Tanto é que os nossos números são extremamente satisfatórios, inclusive números a níveis Brasil, quando a gente apresenta os nossos números, como apresentamos há algumas semanas para o presidente nacional do Sebrae, os nossos números foram muito favoráveis, visto que utilizaram até a nossa apresentação como base para algumas reuniões nacionais. Então, eu estou muito feliz de estar nesse momento de pandemia. Eu estou falando com muita honestidade, porque muita gente, eu já falei em outras conversas, muita gente falou, nossa, mas que pena vocês estarem entrando no Sebrae com a equipe de vocês nesse momento. Exatamente uma honra de trabalhar no campo no momento de guerra. Da mesma forma que a gente vê naqueles filmes americanos, os militares que foram para a guerra do Vietnã ou para a Segunda Guerra Mundial, enfim, que tem uma honra muito grande de ter participado daquele momento, eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, nós sobrevivemos à pandemia, eu tive muita honra de estar no Sebrae naquele período, e a gente tem conseguido fazer muita coisa legal com relação a isso. E dizer, principalmente, que a linha de trabalho que o Sebrae tem feito, por exemplo, nessa área pública, que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, é uma área muito bem embasada. Nós temos times no Brasil e times no Pará, que são dedicados para essa área pública, né? Uma área de desenvolvimento territorial e políticas públicas, inclusive o nome da nossa unidade, o DTTP. E, dentro desse sentido, deixo um abraço para o Bruno Bilby, que é o gestor dessa área, e para toda a equipe dele, e que a gente tem feito realmente uma estruturação muito organizada, um planejamento muito adequado para fazer com que ações como essa, de desburocratização, onde a gente pega uma empresa como a Desenvolve, pega um programa como esse, que a gente está participando hoje, do GovTech, a gente tem condições de caminhar muito rápido, porque a gente já tem uma certa preparação dentro desse processo e um time que já está muito azeitado para trabalhar com esse tema. E o melhor é dizer, nesse bate-papo a gente vai falar muito sobre isso, é dizer que tudo vai passar. Eu tenho certeza disso. E esse vai passar, ele pode ser requintado ainda quando a gente vê ações como essa, que a Desenvolve traz ferramentas em que a gente tem condição de ofertar para o município, dialogar com as prefeituras e com todos os outros atores que dão celeridade a um processo de desburocratização, que essa é a palavra de ordem, não para o Brasil, não para o mundo, mas para os empreendedores. Porque a burocratização, ela traz perdas extraordinárias de recursos. É perda de tempo que se transforma em perda de dinheiro, ela traz paz para o coração do empreendedor, ela reduz custo, como eu falei anteriormente, e, por exemplo, a gente conseguir juntar bombeiro de um lado fazendo a aceleração dele, poder juntar as juntas comerciais fazendo as suas acelerações pelo Brasil, e eu destaco a Juscepa, com a nossa presidente Silene, que falou agora de manhã conosco. A gente destaca a Receita Federal, que tem feito um trabalho muito grande já há alguns anos com essa celeridade. A gente destaca as prefeituras, como a de Paragominas, por exemplo, que se adequou dentro das suas secretarias municipais, que tem interface dentro desse processo. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo na mão para sair ainda muito mais fortalecido dentro desse processo. E o Sebrae, na verdade, também é um ator de tudo isso, preparando o empreendedor antes de empreender ou durante o processo de estar iniciando o seu empreendimento, ou depois que tudo isso já foi feito e ele quer melhorar, ou ele quer dar os caminhos certos, ou ele quer planejar ou replanejar, o Sebrae está presente em todos os momentos.
Então, essa é a nossa fala inicial e dizer que a gente está aqui para lutar nessa guerra junto com todos vocês. Muito obrigado. Legal, Rubens, legal. Nesse momento, falas como essa nos ajudam, né, a vislumbrar outras perspectivas. Aproveito agora e passo a palavra para o Jô. Tudo bem, Jô? O que tu traz para a gente aí nesse momento? Quais são as perspectivas que nós podemos talvez enxergar o momento de desafio, né, que nós estamos atravessando com outros olhos? Só liga o teu microfone, por gentileza. Vou fechar o meu aqui também. Valeu. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Rubinho. Vou chamar de Rubinho, meu amigo Rubinho. Eu quero agradecer aí a presença e a quem está aí nos assistindo nesse momento, todo o pessoal de Paragominas, os empreendedores de Paragominas. Um abraço ao meu amigo Igor, o gerente do Sebrae lá de Paragominas, que tem feito um trabalho de envolvimento e de engajamento, né, dos empreendedores da cidade para se imediatamente conseguir, utilizando a tecnologia, ultrapassar por esses momentos tão desafiador e tão difícil para todos nós, para todo o país, para todos os cidadãos desse país, e em especial o empreendedor que precisa respirar e passar por isso bem. Então, agradecer também ao prefeito Paulinho, a equipe dele toda, os secretários todos que tiveram que mudar, viu, Rubinho? Uma coisa bem importante, tiveram que mudar a sua dinâmica do dia a dia e adaptar dentro do processo burocrático da prefeitura, das secretarias municipais, uma rotina de trabalho muito focada no processo de transformação digital. Imagina pessoas que estão 20 anos, ou servidor público com 10, 15, 5 anos de prefeitura, acostumado a lidar com processos manuais, analógicos, e de repente você chegar com uma série de procedimentos novos para transformar esses vários procedimentos e processos dentro de uma jornada mais simplificada, mais simples, usando tecnologia para isso. Usando tecnologia para facilitar o dia a dia, tanto dos empresários, por um lado, quanto dos servidores públicos. Aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre a burocracia, a gente já está vendo e discutindo isso desde a parte da manhã. Eu vou apresentar rapidamente aqui alguns números de como está o país hoje, como é que está o Brasil, e mostrar um pouco números de outros países para ver onde nós estamos nesse momento e o que a gente pode fazer, prefeitura, instituições como o Sebrae, que tem um apoio, tem projetos vinculados e focados para atender, fazer esse relacionamento mais efetivo, né, mais objetivo com a prefeitura, exatamente para garantir que você tenha processos muito mais dinâmicos, muito mais fortes dentro de prefeitura, para garantir que o empreendedor consiga empreender com mais simplicidade, com mais facilidade e com menos burocracia. Então, eu vou colocar aqui para iniciar, vou trazer alguns números durante a apresentação, nos outros blocos que a gente vai ter na nossa conversa aqui, a gente vai trazendo números novos, mas é importante trazer alguns números aqui, eu vou apresentar nesse momento, como é que está o Brasil em relação ao mundo em termos de governança digital, em termos de burocracia. Não sei se subiu aí. Tá ok? Todo mundo está vendo a minha tela? Ok. Então, hoje, Rubinho, e quem está nos ouvindo, o Brasil tem um verdadeiro paradoxo, né? Por quê? Porque ele é a 8ª economia do mundo. Nós temos uma capacidade de conexão, de acesso à internet gigantesca, são 127 milhões, o último dado do IBGE mostra isso. Nós somos o 4º país mais conectado do planeta. No entanto, a gente tem uma dificuldade de trabalhar esse potencial incrível de conexão, com mais de 420 milhões de aparelhos digitais ativos no país. Em compensação, apesar de todo esse potencial,
nós estamos em 44º colocado em termos de governança digital no mundo. Isso é um indicador que mostra o quanto o país precisa, tanto pelo lado da iniciativa privada quanto da administração pública, precisa passar por processos digitais muito mais fortes para poder acompanhar o ritmo dos outros países. Você vê aí a Noruega despontando em primeiro lugar, segundo lugar, Austrália, terceiro lugar, Coreia do Sul, Reino Unido, Suécia, Finlândia, vários países que estão aí na ponta em termos de governança digital no mundo, e o Brasil em 44º colocado. E tem uma coisa que é muito... e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né, que é um indicador que a gente mira nele, e aí eu quero falar aqui desde a minha primeira experiência, viu, Rubens, nessa área pública, quem está me ouvindo aí, exatamente foi acompanhando esse indicador que, na época, no Brasil, em 1998, quando eu fui diretor de fiscalização de tributos aqui na Prefeitura de Belém, eu lembro bem que em 1998, 2000, o tempo médio para abrir uma empresa no Brasil era 120 dias. Hoje, a gente vai já ver o Doing Business, que é uma pesquisa feita pelo Banco Mundial, que mede esse indicador em vários países do mundo. Em cada país ele escolhe, são 2 cidades, geralmente as 2 cidades mais dinâmicas do país, e eles avaliam. No Brasil é avaliado Rio e São Paulo. Hoje o tempo médio está em 20 dias nessas 2 cidades. Mas, mesmo assim, a posição do Brasil no mundo é 138º em 190 países em termos de tempo médio para abrir uma empresa. Certo? A pesquisa do Banco Mundial, ela avalia ambientes de negócio, que são vários aspectos que compõem essa pesquisa, mas no quesito, especificamente, tempo médio para abrir uma empresa, nós estamos na posição 138º. A gente está realmente precisando fazer um trabalho muito forte. A gente tem aqui um gráfico que mostra a burocracia tributária e o ambiente de negócio no mundo, né? A gente vê países como Canadá, Reino Unido, Rússia. Aqui no Brasil, por exemplo, a Argentina, ela está muito na nossa frente, então a gente tem aí México, os Estados Unidos, Singapura, são países que estão na frente do país, na frente do Brasil. E aí é importante dizer que o processo de abertura de empresas, já falando de burocracia efetivamente, e como a plataforma digital pode ajudar para tornar as cidades cada vez mais empreendedoras, o que existe, como é que num país que tem uma estrutura federativa como a nossa, com a União, Estados e municípios, como é que esse processo se dá? Então, o processo de abertura de empresa no Brasil, ele envolve, hoje de manhã a gente viu, Receita Federal do Brasil envolve, na estrutura federal, envolve, e dependendo do caso, passa a IBAMA, passa uma série de outros órgãos federais. No âmbito estadual, você tem a junta comercial. Então, do ponto de vista de registro da atividade, você tem 2 questões para o empreendedor entender bem, porque ele é um emaranhado de burocracia que ele realmente tem muita dificuldade até de entender quem é competente para fazer o quê. Então, os órgãos de registro no país a Receita Federal, a Junta Comercial, os cartórios e a OAB. Esses são os órgãos de registro, né? Então, os órgãos de licenciamento, na maioria das atividades econômicas, em torno de 99% das atividades econômicas, a maior parte desses procedimentos você tem corpo de bombeiro, você tem as secretarias municipais, né, que fazem o licenciamento daquela atividade econômica. Por quê? Porque o artigo 30 da Constituição Federal, ele estabelece que quem é competente para tratar de questões vinculadas ao território são os municípios. Então, o município é que vai verificar se aquela atividade econômica ela vai criar algum impacto do ponto de vista urbanístico numa cidade, nas zonas que estão previstas no plano diretor da cidade, se aquela atividade ela vai impactar do ponto de vista ambiental ou se ela vai impactar do ponto de vista sanitário. Então, esse gráfico que nós estamos mostrando aí é um gráfico agora do mês de julho de 2020. Ele mostra o tempo médio no Brasil de registro das empresas e demais pessoas jurídicas. Esse dado é produzido, inclusive, pelo
a equipe do Dr. Carlos Nassif, que estava hoje de manhã conosco, da Receita Federal, que fez esse trabalho maravilhoso e que nos possibilita que hoje a gente consiga ter dados bem concretos em termos de tempo médio do registro da atividade. Então, por exemplo, o mapinha na cor verde, que vocês estão vendo, os estados que estão na cor verde levam o tempo médio de até 3 dias para fazer o registro, né? O registro dos atos constitutivos, gerando o CNPJ dele, gerando a inscrição estadual, se tiver atividade econômica, comercial ou industrial, no caso do Estado, na Cefa, e gerando o NIRI, né, o número de registro da entidade empresarial na junta comercial. Então, o tempo médio para essa parte do registro no Brasil é 3 dias, o Pará está bem posicionado, ele faz até 3 dias, isso é muito resultado do trabalho que a doutora Silene Sabino está fazendo. Eu parabenizo aqui de público, porque eu acompanho de perto, e lá com ela não tem, viu, Rubens, não tem cidade que ela não consiga ir. Eu já pego barco e já ando o estado todo, realmente, para fazer com que a Jusepa chegue nesses municípios, os 144 municípios do Pará, e aí a gente vê outros estados também da federação que estão na cor verde, que significa que até 3 dias eles estar conseguindo fazer o registro dessa atividade econômica nos municípios brasileiros. E entre 3 e 5, você tem aí os estados em amarelo, inclusive vários do Sul, todos do Sul estão nessa faixa, estão nessa cor aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Paraná, Minas Gerais aí também está, no Nordeste tem vários também que estão aí dentro, né? E na cor laranja nós não temos nenhum, e na cor vermelha, que é o tempo, que é o estado que está com uma dificuldade realmente muito grande, nós tivemos já lá no estado da Bahia, conversando com as autoridades exatamente, tanto do governo do estado quanto dos municípios, para mexer com esse indicador, né? Introduzir tecnologia, viu, Rubens, para a gente... deixa eu voltar aqui para... esses números mostram aí uma coisa. Esses últimos 10, 20 anos, o Brasil ele investiu muito forte tentou mexer com esse indicador, viu, Rubens? Olhando, e quem está nos ouvindo, tentando resolver essa questão usando legislação. Né? Então, o Brasil evoluiu muito do ponto de vista da sua legislação federal, os municípios foram fazendo o que podiam fazer, os estados também. E mais recentemente, que era uma coisa que realmente faltava do ponto de vista da legislação, foi a resolução número 51 da CG5, porque essa resolução ela criou a matriz de risco no país, das atividades econômicas. E essa matriz de risco, ela separa quem é alto risco de quem é baixo risco, para poder tratar com mais agilidade aqueles casos que são de baixo risco, para potencializar essas atividades econômicas, para fazer com que elas, esse pequeno empreendedor, esse empreendedor que a maioria é microempresário, a maioria é MEI, é microempreendedor individual, é aquele cara que está querendo investir, o grande volume, você tem os dados e conhece, sabe bem, mas o que se viu, e sempre as tratativas e as alternativas que os governos têm feito no país, tem sido no sentido de mexer na legislação. O que a gente está trazendo de novidade é introduzir tecnologia no processo, é introduzir a inteligência artificial nos processos, é introduzir blockchain, introduzir o máximo que você tem disponível em termos de tecnologia para facilitar a vida do empresário, para facilitar o dia a dia dos empreendedores, para facilitar o dia a dia também dos servidores públicos e mudar esse indicador que é tão difícil e num momento tão desafiador como o nosso. Realmente não é fácil, mas a gente acredita muito que a tecnologia é algo que pode alterar definitivamente esse indicador. Que não dá, eu acho que do ponto de vista de legalidade, o país já tem lei suficiente para mudar esse indicador. Eu acho que o que falta é tecnologia. Então, a gente está aqui para ofertar tecnologia para possibilitar que esse indicador seja alterado, que a gente está mirando muito forte nesse indicador para mexer. E acreditamos que é possível, sim. Paragominas está mostrando que Paraopeba está mostrando que é possível.
o município de Benevides também, que já implantou e que já está funcionando essa alteração, e agora o município de Vitória do Xingu, que a gente está entrando no mês de agosto com Vitória do Xingu, também vai entrar no ar, exatamente para mostrando para o país que é possível, sim, alterar esse indicador que é tão ruim para o Brasil, né? Bacana, Jó. Muito interessante essa perspectiva do empreendedorismo, que muitas vezes não é considerada, né? Esses dados que você trouxe são muito interessantes da gente, nesse momento de pandemia e de pensar pós-pandemia, a gente também tem um olhar especial para esse processo aí de desburocratização do ambiente de negócio. Nessa linha, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para o Rubens. Rubens, quais as perspectivas de retomada econômica na visão do Sebrae? E eu estou fazendo meio, parece aqueles mediadores que querem emendar logo outra pergunta em outra, para extrair o máximo possível. Então, quais são as perspectivas de retomada econômica na visão do Sebrae? E, na tua visão, como é possível encontrar uma sinergia entre gestão pública, as micro e pequenas empresas e a sociedade nesse cenário pós-pandemia? Bem, primeiro que as nossas perspectivas sempre são muito otimistas. Otimistas porque os próprios números que nós temos de pesquisas que a gente sempre rodou pesquisa, sabe, Jota, dentro do Sebrae. A gente tem uma unidade que chama UGEM, a Unidade de Gestão Estratégica e Mercado, que é uma unidade exatamente que cuida da nossa grande matriz de planejamento e, frequentemente, fica trabalhando em cima de números, em cima de dados de pesquisa que a gente fica rodando com frequência para olhar se vai precisar fazer alguma mudança de curso do planejamento estabelecido, né? E quando se iniciou o processo pandêmico, no final de fevereiro, começo de março, a gente pegou e focou muito, não, vamos rodar a pesquisa agora direto para entender como é que o empreendedor está olhando tudo isso. E quando a gente rodou essa pesquisa, eu te confesso que como empreendedor, no primeiro momento, e como gestor do Sebrae, eu olhei, poxa, vai ser apertado. Antes de receber a pesquisa, eu falei, não, a pesquisa vem com números ardidos, de pessoas sufocadas, pessoas com muito medo, e foi exatamente o contrário. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que falou, olha, eu estou tranquilo, eu estou otimista que isso vai passar, essa questão econômica vai melhorar, ou que estava muito otimista, ou que estava otimista, somando os dois, chegou a mais de 70%. Então, foi um impacto muito grande até para a gente do Sebrae. Falou, opa, então, peraí, a gente está trabalhando numa terra não tão arrasada no sentido intelectual. Isso acabou nos dando gás para falar, olha, mais do que nunca a gente tem que ir para cima desse grande exército de micro e pequenos empresários, já que eles estão acreditando que vai passar. Que é muito mais difícil você trabalhar com pessoas que estão deprimidas, com pessoas que estão declarando derrota, com pessoas que estão falando, nossa, a gente vai morrer, esse barco vai afundar. Porém, olhando para esses números, sempre olhando também para o cenário macroeconômico do processo, vendo das dificuldades de acesso a crédito, vendo das necessidades, até porque dentro das nossas pesquisas também, de imediato, as primeiras necessidades dos empreendedores era como é que eu posso melhorar o meu faturamento? Qual é a forma que eu devo vender nesse momento de pandemia? E a outra, como eu consigo dinheiro nesse momento? Ou seja, a gente começava a juntar dados de todos os lados. E aí te responde a primeira pergunta, né? Como é que o Sebrae olhou tudo isso? De que maneira a gente olhava todo esse processo de retomada? Então, sempre foi muito pautado em cima de números, e em cima disso a gente criou todo um planejamento nesses 4 meses. E é importante ressaltar que em apenas 3 dias a gente transformou o Sebrae físico para 100% digital. Então, hoje, todos os nossos colaboradores estão atendendo 100% digital. E isso trouxe realmente resultados muito bons para o Sebrae de maneira geral. E as nossas perspectivas e sinergia entre poder público, entre poder privado, vamos chamar de poder, a esfera privada, e aí eu falo dos micro e pequenos empresários, que fazem aí 95% do mercado, cara. Então, eu estou falando aí que 5% são as empresas médias, as empresas grandes, né, que são essas grandes empresas que a gente olha, nossa,
A Magalu emprega milhares de pessoas. Nossa Vale emprega milhares de pessoas. Emprega sim. São empresas importantíssimas para o Brasil. Mas a gente acaba não enxergando que o seu Zé Açougueiro, que o Picolezeiro João, que a cabeleireira Maria, essa galera faz 95% do mercado, cara. Essa galera é a base do mercado. E a gente tem conseguido fazer uma sinergia muito grande. Aí, te respondendo, e essa sinergia do Sebrae vem de que forma? Como é que vocês trabalham esse processo sinérgico, principalmente com o governo? Aí eu te respondo com tranquilidade. A questão, por exemplo, da Lei Geral, que foi uma lei sancionada em 2006, por exemplo, e que em 2006 já foi pensado lá no Congresso a importância dos municípios se prepararem para incentivar o empreendedor a dar essa galopada, dar essa velocidade de desburocratização. E o Sebrae entrou diretamente dentro desse processo e o Sebrae cuida disso, para te ter uma ideia, dentro dos municípios. E aí, cara, não posso perder a oportunidade de mandar um abraço também. Eu mandei de manhã e vou mandar de novo, porque a nossa base, a base do Sebrae é o nosso time. E como esse é um evento de Paragominas, eu quero deixar um abraço caloroso e um agradecimento para o Igor, que é um guerreiro, meu irmão. O que esse cara tem de pequeno, de baixinho, ele tem de guerreiro. Olha que ele é bem baixinho. É um grande guerreiro, é um grande gestor. Fabiano, Silvana, Aldebaro, o Alone, são pessoas que fazem parte do nosso time, que estão rodando, bicho. Todos aqueles municípios daquela região. Um abraço para a Luísa, nossa estagiária, também super presente dentro do nosso processo. E ainda temos a Luana, a Flávia e o João. São pessoas terceirizadas. E esse núcleo cuida exatamente disso que eu estou te falando. Dá ajuda com o Paulinho, lá na Prefeitura de Paragominas, fazendo o link junto com a Valquíria, da nossa Sala do Empreendedor, dos outros prefeitos, dos outros municípios da região, de Pixuna, de Concórdia, enfim, de toda aquela região. Outro ponto que a gente trabalha muito bem é a Cidade Empreendedora, que também é uma política do Sebrae que é executada pela Prefeitura que quer trabalhar com a gente. E aí a gente tem grandes prefeituras no estado do Pará que já estão dentro desse processo, e eu cito Paragominas, cito Santa Isabel, Moju, Juruti, Canaã dos Carajás e Parauapebas, que são prefeituras que já estão rodando esse processo. E a própria Rede Sim, que é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, que foi criada através de uma lei lá em 2007, e que, de novo, o Sebrae teve presente dentro desse processo. Na verdade, é um grande conglomerado de atores, e o Sebrae não tem um papel executivo, como uma junta comercial que faz parte e que executa muito a parte burocrática, mas a parte do Sebrae, como eu falei anteriormente, é de falar, vamos lá, pessoal, a gente precisa, os empreendedores estão precisando de ajuda, a gente vai, articula, patrocina reuniões, patrocina processos, ou seja, são as formas que o Sebrae tem de aglutinar todos esses processos. E aí eu complemento finalizando essa resposta. Ações já realizadas, por exemplo, dentro desse processo, foi a repaginação das salas do empreendedor, que é uma sala do ente da prefeitura, é um ente da prefeitura, mas que o Sebrae fica fomentando e dando treinamento para esse cara. É um grande link entre a prefeitura e o Sebrae. Os agentes de desenvolvimento, que é esse cara que fica lá dentro, a capacitação permanente dessa moçada. Nós realizamos, até ano passado, 4 grandes eventos. O encontro dos ADs, encontro dos secretários de desenvolvimento dos municípios, encontro com compras públicas e o encontro dos atendentes das salas do empreendedor. Ou seja, cara, é um monte de ação linkada e focada para essa moçada, para fazer com que realmente gire e com que todos esses entes públicos, privados e o Sebrae tenham sinergia dentro desse processo. Legal, Rubens. Muito, muito bacana, muito interessante essa perspectiva, né? Todas essas conexões. E não tem como se falar em ecossistema de negócios, esse ambiente sem olhar essas múltiplas facetas. Agora, sim, para fazer essa pergunta para o Jô, eu me coloco no lugar do empreendedor, né? E aí ele tem todas essas possibilidades, legislação daqui ajudando, sala do empreendedor, mas ele ainda esbarra com a burocratização, né? Com a burocracia excessiva. E aí eu te pergunto, Jô, a desburocratização,
é um dos eixos do programa Cidade Empreendedora que o Rubens acabou de falar, assim, do Sebrae. Como que a plataforma Empresa Digital tem ajudado a desburocratizar o ambiente de negócios e fortalecer o empreendedorismo, né? Que você tem, primeiramente, uma parte, cara, tu vai ter menos etapas, mas, ao mesmo tempo, também, cara, por que tu não pensas em montar um negócio, já que tem essas possibilidades? O que tem sido feito por meio da plataforma Empresa Digital? Vou tentar resumir aqui, mas obrigado pela pergunta, Jota. Olha os números que a gente estava mostrando ainda há pouco. Nosso desafio é exatamente mexer nessa ferida, né? Como é que, na prática, no dia a dia do empreendedor, como é que isso muda? O primeiro ponto que a gente avaliou, nós fizemos viu, Rubens, nós fizemos um diagnóstico completo do fluxo do processo, tanto de registro quanto de licenciamento de empresa, porque o usuário, viu, Jota, também, o usuário lá, o empreendedor, ele não quer saber quem é competente para fazer o quê. Ele não quer saber disso. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer saber o seguinte, meu irmão, eu quero empreender, eu preciso abrir uma empresa, eu tenho uma boa ideia aqui, eu quero gerar negócios, eu quero gerar emprego. Eu quero ajudar o meu município a se desenvolver, gerar emprego, renda, e até para muitas atividades econômicas, a maioria dos empreendedores brasileiros inicia por necessidade mesmo, porque ele tem necessidade de ter uma renda própria para poder, enfim, gerar melhor qualidade de vida para a família dele. Muitas vezes até mesmo a necessidade de receber, né, Jorge? Ele precisa estar formalizado para poder receber por aquela atividade que ele presta. Exatamente, especialmente por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então, ele precisa ter uma atividade. Então, nesse momento que é o gargalo, dentro do nosso diagnóstico que nós levantamos, nós vimos que a parte do processo do registro é muito simples de resolver. Aprimorar processos meramente burocráticos dentro da estrutura federal, estadual e da junta. Mas aí, quando chega no município, que é realmente que o gargalo, os processos, eles são muito mais difíceis, mesmo porque as autoridades municipais, a gente tem que entender também, eles que vão autorizar ou não o funcionamento da atividade de fato. Porque registrado está registrado, mas funciona ou não funciona, quem diz é a prefeitura, né? Quem verifica se a atividade econômica gera ou não impacto é o município, não é o Estado nem a União. Então, é aí que está o problema. Então, como é que a gente entra para ajudar a prefeitura nesse sentido? A primeira coisa que a gente avaliou é que precisaria ter um arranjo institucional e tecnológico para viabilizar e para facilitar a vida do empreendedor. Esse é o primeiro ponto. E aí veio a lei da Rede Sim, a legislação, por isso que eu falei, a legislação, essa lei que o Rubens cita, que é de 2007, que é a lei da Rede Sim, e uma série de outras normas que foram instituídas, até recentemente a própria resolução número 51 e a número 57 CGSIM já deu aí um respaldo suficiente. A gente percebe que dentro do fluxo é necessário tecnologia. Então, o que a gente pode ajudar, inclusive, para poder fazer com que a vida desse empreendedor fique cada vez mais fácil? É olhar a jornada dele. Então, nós fizemos uma análise da jornada do usuário e percebemos o seguinte: esse cara ele precisa ter acesso à solução de problemas de forma muito rápida. Então, as plataformas que a gente tem desenhado, ela é focada primeiro na jornada do usuário, na experiência desse usuário, para verificar exatamente qual é a dor que ele sente e qual é o remédio que a gente pode estar dosando para ele sentir menos dor ou até não sentir dor nenhuma. E aí, na prática, como isso funciona? Imagina alguém que antes do empresa digital, por exemplo, as cidades do país, do Pará, que não tem empresa digital, ele faz o processo todo eletrônico pela junta, processo do registro. Mas na hora que ele vai licenciar, aí ele vai na Secretaria Municipal de Finanças, leva um documento. Ele vai na Secretaria lá de Meio Ambiente do município, leva o mesmo documento que ele levou na Secretaria de Meio Ambiente, que levou para a Secretaria da Vigilância Sanitária, e aí os processos, cada um com protocolos, com processos físicos funcionando. E aí ele fica esperando, e ele quer empreender. E ele está louco, porque ele está necessitando gerar emprego, renda, ele quer com
Tem um momento certo para empreender. Passou daquele momento, as coisas começam a complicar muito. Então, quando você demora para o Estado, o município demoram a resolver essas questões burocráticas, você cria realmente um problema muito sério para quem está querendo empreender. Então, o que a gente entra fazendo? Primeira coisa, integração digital, Rubens, dos processos. Hoje, esse evento está mostrando que é possível fazer a integração dos 3 entes federados. A União, por meio da Receita Federal, presente nesse evento, o Estado, por meio da JUSEPA, que compõe aí e coordena a rede ensino no país inteiro, dentro inclusive, na coordenação nacional, está o Departamento Nacional de Registro de Empresas, o DREI, o doutor André Cruz, que a gente está conversando sempre nos eventos, ele é o grande coordenador do cadastro e desse trabalho de desburocratização dos processos de registro no país. Agora, isso tudo está resolvido, agora como fazer para resolver a parte do licenciamento? Então, primeira coisa foi integrar. Integrou o processo, o empreendedor agora precisa ser informado. Então, ele precisa entrar numa plataforma que tenha de forma muito simples o passo a passo para ele seguir, que ele vai seguir. E mais do que isso, colocar o celular, esse passo no celular, a palma da mão dele, para que ele perceba que esse processo pode ser feito de forma muito rápida. E, geralmente, ele busca um contador. Aquele que tem mais estrutura, ele busca o contador. Quando ele não tem uma estrutura muito grande, dependendo do tamanho do negócio, ele vai lá para a sala do empreendedor, que o Rubens falou muito bem aqui. E em Paragominas, é muito coordenado ali pela Valquíria. O Igor também está de parabéns pelo trabalho que ele faz lá. A gente está sempre conversando com o pessoal do SEBRAE, viu? Em todas as prefeituras que a gente está, o SEBRAE tem um trabalho realmente muito forte. Isso não é botar na presença do Rubens aqui, mas é efetivamente muito forte. Então, voltando para a resposta, a nossa ideia, viu, Jota, é colocar a tecnologia, fazer com que os processos eles sejam 100% digital. Esse é o primeiro ponto. Tanto para o empreendedor, quanto para todas as secretarias envolvidas no processo. Todas as secretarias conseguem acompanhar o processo, e cada um executa exerce a sua competência, a Secretaria de Meio Ambiente exerce a sua competência e consegue ver o processo andando com um protocolo único, viu, Rubens? Ele não vai ter um protocolo em cada secretaria, é o protocolo do processo que nasceu na junta. Então, se eu vou abrir uma atividade econômica, uma empresa, ele nasce na junta o processo. Esse mesmo protocolo, ele vai colocar no celular dele, baixa o aplicativo, e aí, pessoal aí de Paragominas que está nos ouvindo nesse momento, pode baixar tanto no Google Play quanto no App Store, pode baixar, ir lá na loja, baixar, coloca empresa digital, e quando aparecer lá, coloca o nome da cidade, Paragominas, e acesse. Você vai ver, você vai acompanhar pelo celular, processo de viabilidade, processo de abertura de empresa, acompanhando pelo celular, mensagens automáticas, Rubens, do andamento do processo. Se precisa de algum documento, ele manda pelo celular o documento, escaneia, manda. Na hora que ele apresenta esse documento, ele não precisa apresentar 2 vezes o mesmo documento a plataforma, ela triplica, ela disponibiliza essa documentação automaticamente para todas as secretarias, conseguem visualizar o documento, e aí evita esse desperdício de tempo e da via crucis que é para o empresário ficar indo várias vezes, levando repetidas vezes mesmo documento em várias secretarias. Então, elimina papel, processo 100% digital, as respostas são todas automatizadas, o fluxo do processo hoje, a gente já usa inteligência artificial para classificar risco com base na rede 5, com base na resolução número 51 do CG5, que estabelece baixo risco A, baixo risco B e alto risco. E isso tudo, esse uso dessa tecnologia, é nisso que a gente tem e acredita muito que pode ajudar a vida do empresário, fazer com que ele tenha aí uma jornada muito mais simples, com menos dor de cabeça, com menos burocracia, e aí sim sobre mais tempo para ele olhar para o negócio dele e gerar emprego, renda, desenvolvimento para Paragominas, desenvolvimento para o nosso estado, desenvolvimento para o nosso país. Jó, é uma via crucis mesmo. E essa
estratégia do protocolo único, só quem já passou por a experiência de ter que lidar com processos dentro da administração pública e que vê esse protocolo se multiplicar sabe o quanto isso é sensacional. Deixa eu aproveitar aqui agora também e perguntar aqui para o Rubens. Nessa linha de empreendedorismo, Rubens, e aproveitando também o cenário da pandemia, alguns movimentos de mercado aconteceram, né? Então, situações envolvendo principalmente a adoção de tecnologias, né? Que acabou sendo o ultimato. Especificamente no dia 2 de abril, a Magazine Luiza lançou a plataforma de e-commerce parceiro Magalu, alegando, né, em nota oficial, afirma que existem no Brasil cerca de 5 milhões de negócios varejistas, onde a maioria fatura até 5 milhões de reais por ano. Que ali, dividindo uma matemática bem básica, a gente está falando de negócios que faturam 415, 16 mil reais ao mês. Sendo que desses 5 milhões de empreendimentos, cerca de 50 mil, apenas 1%, repito, 50 mil dentro de 5 milhões, vendem produtos de forma digital. Foi isso que a Magazine Luiza encontrou como oportunidade e aí lança o parceiro Magalu. Na tua visão, como os micro e pequenos negócios podem superar esse abismo, né, que há entre eles e a transformação digital vivido intensamente ao redor do mundo? E como é que tu fazes um paralelo disso com o desafio também vivido pela gestão pública, que precisa adotar tecnologias, né, que tornem mais eficientes, transparentes e ágeis? Bem, eu quero primeiro iniciar respondendo essa tua pergunta, Jota, falando que esse abismo ele precisa ser superado realmente pelo governo, e isso tem acontecido. O governo tem buscado, principalmente as esferas federais e estaduais. Os municípios eles acabam sendo um pouco mais lentos, então, infelizmente, casos como Paragominas acaba sendo um ponto fora da curva de maneira muito lamentável, a gente fala isso. A prova disso é que hoje nós sermos o 138, o 138º dentro do processo mundial, como o Jó colocou, e a gente está falando de uma média de 20 dias de abertura de empresa. O que, se você olhar há 10 anos esse processo, você gastava 3 meses para abrir uma empresa, pô. Então, a gente já está, entre aspas, num lucro muito grande, se a gente fosse ser pessimista no sentido, né? Então, sendo pessimista, mas sendo otimista, a gente tem 20 dias. Nossa, 20 dias está rápido. É aquela lei da vaca, né? Que mostra o caos para vender uma situação menos caótica, mas que ainda é caótica. Porque 20 dias para um negócio realmente acaba sendo muito tempo. Mas se você olha para o tempo anterior, já era muito pior. Mas a gente tem empresas hoje aqui no estado do Pará que em segundos, você consegue abrir. Então, com um clique, você consegue resolver. Antes de 1 minuto, a empresa está aberta. Não é isso, Jó? Dependendo da atividade econômica dela. Da baixa complexidade da atividade econômica. Isso. Então, esses processos, eles estão sendo trabalhados. Essa superação já vem sendo trabalhada. Estamos no mundo ideal? Não. Estamos ainda bem longe do mundo ideal, visto que no Canadá, como foi apresentado pelo Jó há pouco, você consegue abrir uma empresa em um dia, pô, com todas as licenças, todos os processos, e aí eu digo indiferente do nível de complexidade. Eu tenho uma empresa que vai fabricar armas, um dia. Eu tenho uma empresa que vai vender bombom na esquina, um dia. Eu tenho uma empresa que vai fazer uma mina de petróleo aqui no mar XPTO, um dia. É tudo muito rápido. Porque os processos já estão bem trabalhados, bem ajustados, enfim. Nós vamos chegar nisso? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Agora, a velocidade que vai se chegar dentro desse processo, na minha humilde opinião, e aí eu faço um paralelo ao processo pandêmico, vai ser a mesma velocidade em que nós vamos voltar para a rua, para uma normalidade, para nova normalidade, poder andar e aglomerar de maneira mais pontual. Por que vai depender? Porque isso depende da nossa atitude, meu amigo. Isso depende da nossa atitude. Porque quanto mais a gente se precaver, utilizando a máscara, utilizando o álcool,
não aglomerando agora, fazendo reuniões como essas, que nós estamos fazendo por necessidade desse momento, mais rápido nós vamos chegar numa curva achatada e mais rápido nós poderemos fazer as coisas normais. E aí eu volto para a questão das empresas. Quando é que quando é que esse Canadá chega no Brasil nessa velocidade? Depende da nossa atitude também. Quando os empresários começarem a se conscientizar da importância de treinarem os seus negócios, das prefeituras se conscientizarem da importância de olhar para o empreendedor como sendo a chave do sucesso da prefeitura, dando agilidade nos seus processos, criando critérios desburocratizados. Ou seja, tudo vem em cima das nossas atitudes. Então, a velocidade disso tudo vai depender da nossa atitude dentro desse processo. E aí, trazendo agora para o exemplo da Magalu. Cara, eu sou extremamente otimista dentro desse processo. Vou até tirar meu óculos para poder falar melhor sobre isso, que é para o óculos não pular da minha cara de tanta emoção falando sobre isso. Há muito tempo, o Sebrae vem falando de inclusão digital, de transformação digital. E na nossa gestão, cara, a gente deu uma sapatada nisso. Quando eu digo sapatada, é meter o pé no acelerador e vamos lá, chamando os empreendedores, bora, vamos empreender, criamos aqui o projeto, vários projetos de ensino ao empreendedor de como utilizar as plataformas digitais para venda, de como ligar o computador, cara, de curso de liga o computador, agora abre aqui o que é Instagram, o que é Facebook, como é que tu pode transformar o WhatsApp como uma ferramenta de venda. Então, estou falando de coisas básicas que para a gente parece ser básico, mas para a grande massa é uma grande dificuldade. A prova disso, que bombou, e aí quem investe em Bolsa de Valores sabe do que eu estou falando, as empresas que tiveram um repique grande foram empresas de tecnologia, cara. O Zoom, subiu grandemente. O Teams da Microsoft subiu por conta do Teams. A Magalu, quem comprou Magalu, meu irmão, tá rindo para as paredes. E tá chorando, quem comprou Magalu, cresceu. Tá bom agora, eu vou vender. Vendeu. E não parou de crescer, cresceu mais ainda. Por quê? As empresas de tecnologia surfaram dentro desse processo. E aí, é o que a gente sempre fala aqui, antes tarde feito do que nunca não feito e só reclamar. Então, quem entrou no meio do processo conseguiu surfar, quem tinha entrado antes pegou essa pororoca, essa super onda muito mais rápido, e quem não entrou e que estava se afogando e conseguiu se agarrar num pedaço de toco e levantar a cabeça para sobreviver, conseguiu sobreviver. Que conseguiu realmente entrar, mesmo de maneira desestruturada, nesse mundo digital. E aí eu te falo com tranquilidade, é o novo mundo, sim, que nós estávamos trabalhando, a criação desse ambiente de te prepara para o mundo digital, porque o mundo digital é agora. Essa antecipação veio assim, do dia para a noite. Meu irmão, tu tem que te transformar de imediato. Tu tens que ser digital agora. E isso aconteceu. As empresas tiveram que se focar dentro do mundo digital e a Magalu foi uma grande parceira dos micro e pequenos empreendedores. E outras grandes empresas também que criaram os seus marketplaces, falando, olha, tu é pequeno, vem, traz teu produto, deixa eu ver, eu vou fazer uma curadoria aqui, teu produto está adequado, eu vou vender. Tu também vem, entra. E começou a fazer um grande marketplace, e esses números que tu me passaste são verdadeiríssimos. Até porque, por que a Luísa Trajano, inteligentíssima, pensou, irmão, eu vou vender só os meus, não, eu vou ganhar comissão no dos outros também. Porque eu faço parte, eu dizendo como Luísa, né? Eu, Luísa, faço parte de 5% do mercado. Eu tenho 95% do mercado que eu posso trazer para dentro da minha empresa e ser agente de venda desse cara. Vou ser comissionado por esse cara, pô. Tu imaginaste tu ser 5%, aliás, 5% não, ela está no meio dos 5%. Ela deve ser 0,0000 alguma coisa. Então, dentro desse processo, cara, ela pegou, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para os 95 que queiram vender, olha, manda aí as suas empresas que eu boto na minha plataforma e vendo. E ela está fazendo dinheiro para caramba, ganhando comissão de centavos em alguns produtos de alguns caras. E esse negócio dela já virou um negócio milionário. Então, eu acho que eu respondi um pouco dentro desse processo. Não, excelente, muito... Não esqueçam do mundo digital, que ele é agora, ele é presente. Olha, nós estamos caminhando aqui já para o nosso final, estamos aqui já com
Mas antes, aproveitando esse ensejo, vou fazer uma pergunta para o Jó, que eu acredito que vem bem a calhar com esse teu clamor, Rubens. Jó, a Desenvolve Cidade é a primeira startup paraense a receber o selo GovTech, né, da aceleradora Brasil Lab, que, por sinal, é um dos parceiros aqui do Gov Summit Desenvolve Cidade 2020. Explica para a gente exatamente o que é uma GovTech, né, o que representa ter esse selo e para a atuação de uma startup no país. O que isso tem a ver, né, com o que o Rubens acabou de falar de aceleração, tecnologias, o que a gente pode extrair disso para que o público que está nos assistindo também entenda que startups fazem parte desse ecossistema? Legal, legal. Então, só para a gente é uma honra muito grande, viu, Rubens e quem nos está assistindo, ser a primeira startup GovTech da região norte do Brasil a receber o selo GovTech. Esse selo ele é concedido por um hub, o Brasil Lab, que é inclusive dentro da América Latina e do mundo, ele é muito tem feito processos muito fortes de aceleração de startups e de empresa, faz monitoria, faz um trabalho de preparação das empresas para o mercado. Então, para nós, foi motivo de muito orgulho ter recebido esse selo. E para esse selo ser concedido, é feita toda uma avaliação de todos os nossos processos, né? Desde a parte de desenvolvimento de produto, né? Como é que é feito o processo de desenvolvimento de produto, como também das práticas de compliance, das práticas de como é o relacionamento, o nosso relacionamento com a administração pública e com a sociedade. Então, ficamos muito felizes em receber esse prêmio. Nós estamos sendo avaliados esse ano de novo para ver se a gente recebe para o ano de 2021 e até o final do ano a gente já vai ter o resultado desse prêmio. Mais uma vez, eu queria também agradecer e não deixar de mencionar que nós somos uma empresa incubada pelo Programa de Incubação de Base Tecnológica da UFPA, coordenado pela Iara, que inclusive vai estar conosco amanhã, coordenando o webinário da parte da tarde, e a UFPA tem feito também um esforço enorme e tem trabalhado no processo de incubação de empresas de base tecnológica e de ajuda, né, a fomentar e apoiar startups que estão nascendo e que podem, até pela sua estrutura e pela sua dinâmica de ser pequena, ter muito mais agilidade para resolver problemas, tanto da administração pública, quanto da administração privada, quanto da sociedade de maneira geral. Então, a gente vê muitas soluções surgiram, inclusive, nesse período de pandemia. Nós, por exemplo, estamos participando no Brasil Lab de mais de um força-tarefa, de usar a plataforma Empresa Digital para ajudar, viu, Rubens, nesses processos todos digitais. A gente consegue fazer com que o distanciamento social seja respeitado nesse momento, protegendo o empreendedor, protegendo o servidor público e viabilizando, garantindo, ao mesmo tempo, que as demandas burocráticas desse empreendedor sejam resolvidas de forma ágil e segura, por um lado, e por outro lado, protegendo a coletividade e ajudando a combater o Covid-19. Então, nós estamos também num trabalho junto com o Brasil Lab para ajudar prefeituras do Brasil que efetivamente estejam com dificuldade. O Rubens estava falando agora sobre todos os avanços, né, que a pandemia acabou forçosamente, né, positivamente, acabou mexendo com o empreendedor, né, Rubens, para fazer com que o processo de aceleração digital fosse muito mais ágil, por uma necessidade. Então, ele ficou sem saída. Então, ele viu, olha, a alternativa é essa, então vamos para cima. Então, quem foi para cima, quem foi aprender a usar o WhatsApp para poder vender melhor, conseguiu
vender muito. Eu vejo várias experiências de pessoas que fecharam restaurantes, montou o restaurante em casa e vendeu pelo celular. E está vendendo mais que e com um custo enorme que uma estrutura de porta aberta. Muitas atividades econômicas, não só na parte também alimentar, mas também em outras atividades econômicas conseguiram fazer isso. O nosso trabalho, Jota, te respondendo, é exatamente fazer esse processo de transformação digital dentro da administração pública. O Brasil tem 570 municípios espalhados por todo o país, e nesses municípios tem empreendedor, tem gente empreendendo, tem gente querendo empreender, tem gente que precisa de tecnologia para poder agilizar, simplificar a sua vida, resolver problemas burocráticos, especialmente com prefeituras, né? E para que sobre mais tempo para empreender. Então, para nós, por exemplo, que fazemos parte aqui da Gobitec Desenvolve Cidade, nós, Rubens, esse período todo nós trabalhamos via home office, que já era uma tendência muito forte de trabalho à distância. As empresas de tecnologia conseguem se adaptar muito mais rápido do que empresas, por exemplo, que têm produtos que precisam de um contato direto. Mesmo essas que necessitem de um contato direto, ainda conseguiram colocar os seus estoques, fazer uma estrutura de estocagem e de redesenhar o fluxo do ponto de vista da logística para poder oferecer usando plataforma digital. Então, eu acho que esse é o ganho, né? A gente sempre, no momento de crise, o empreendedor, o cidadão, o ser humano, de maneira geral, ele acaba tendo que se reinventar. E o povo brasileiro, o empreendedor brasileiro é muito criativo, e a gente está vendo o resultado disso. Na área pública também, essa questão já era uma tendência internacional e nacional também de digitalização dos processos, de transformação digital nos governos, seja governo federal, estadual e também nos municípios. E a pandemia também simplesmente acelerou, né, essa necessidade de você ter processos que antes eram feitos de forma manual, analógicos, passarem a ser feitos de forma digital. Então, a nossa principal dedicação hoje tem sido exatamente em redesenhar processos que antes eram feitos de forma manual e transformar ele em processos digitais. E uma coisa muito importante, Rubens, que a gente percebe quando a gente tem esse contato com a administração pública, eu te falo que eu tenho 20 anos de experiência dentro de prefeitura e também na estrutura estadual. Eu trabalhei, fui diretor da Cefa e conheço bem a burocracia, tanto municipal, estadual e federal. O que você tem, existe uma tendência muito forte de você tentar digitalizar a burocracia. E a gente trabalha muito fortemente para isso não acontecer. Não adianta eu pegar um processo que hoje é analógico e redesenhar esse processo com as mesmas etapas e transformar isso em meio digital. Isso não funciona. Então, a gente tem que promover uma verdadeira disrupção ali dos processos para garantir, olhando para o usuário final, olhando para a jornada desse usuário final, exatamente para que a gente faça esse desenho, resolvendo efetivamente a dor que ele está sentindo. E é isso que a gente tem procurado fazer, viu, Jota? Pô, Jô, sensacional. A gente chega aqui ao final da nossa live, vou passar para vocês fazerem as considerações finais, mas que aprendizados incríveis aqui a gente teve hoje, essa conversa que tem como intenção esse momento do Gold Summit é justamente de inspirar, é justamente de mostrar a possibilidade. Eu não quis fazer no início, mas vou também seguir aqui os nossos convidados e agradecer realmente de coração a ajuda e o apoio de todos os parceiros desse evento, em especial a equipe de Paragominas, a Camila Ávila, o Igor Silva e a Valquíria Sena. Deram um show. Peço desculpas aí se em alguns momentos ali eu estou enchendo o saco, estamos fazendo, mas em todo momento foram muito solícitos, sempre apoiaram e espero que estejam conosco nos próximos. E aí, fazendo aqui as honras também da casa, passo a palavra aqui para o Rubens, fazer suas considerações. O que achou, Rubens, aqui? O que a gente leva
né, dessa tarde, desse bate-papo, e a gente encerra com o jogo. Primeiro, agradecer a você, Jota, pela mediação, agradecer a Desenvolve na figura do Jó Salles, a toda essa equipe que eu tive a oportunidade de conhecer o escritório quando podíamos circular de maneira mais aberta. Escritório lindo, por sinal, que é um modelo de escritório, parabéns pelo bom gosto. Não só bonito pelo sentido físico que é, mas também pelo sentido das entregas que faz. Esses eventos, cara, eu aprendo muito mais do que passo alguma coisa. Eu sou apenas uma ferramenta aqui no Sebrae, eu sou empresário e quero continuar empresário, apesar de estar adorando estar aqui no Sebrae. Eu acho que esse lugar é um local para empresários, para quem tem negócio. Não dá para colocar nessa cadeira quem não tem negócio, sendo bem tranquilo. Eu acho que só quem sabe a dor do processo é quem apanha lá na ponta. Então não adianta ter meramente um burocrata aqui para carimbar papel, porque papel tem bastante, a gente está tentando, inclusive, acabar com vários com vários deles. E dizer, cara, para os empreendedores, aproveitando esse momento de considerações finais, dizer que nós estamos preparados para atender, sim, você que é empreendedor. E aí eu quero falar, peço licença para vocês dois, para falar agora, com 312.458 empreendedores no estado do Pará formais. Informais, a gente tem mais uma porção aí. Então, eu vou falar com os informais, mas o número que eu tenho são dos formais. Dos quase 313 mil, segundo a junta comercial, o número que a gente tem. Por favor, procurem o Sebrae. O Sebrae está completamente preparado para ajudar você a fazer você crescer, a você sair desse momento. E como nós falamos da questão digital, nós estamos preparados a ensinar você a utilizar as ferramentas digitais para tirar o seu negócio do momento que esteja, para tirar para um lugar melhor. Se ele está ótimo, a gente consegue trabalhar para ele estar melhor ainda. Se ele está ruim, a gente consegue trabalhar as ferramentas para que isso aconteça. E aí eu conclamo você a buscar o www.pa.sebrae.com.br ou joga no Google Sebrae Pará, que você vai ter acesso ao nosso portal, de acesso, e aí você consegue chegar até nós. Nós queremos te ser presenteados com a tua busca dentro do Sebrae, e nós queremos sim presentear você com dias melhores, com fatores melhores, com coisas melhores. O Sebrae está completamente preparado para atender esse empreendedor. E eu repito, a velocidade da nossa saída desse momento vai depender das nossas atitudes. E aí eu falo da questão pandêmica e eu falo da questão econômica dos nossos negócios também. Muito obrigado. Valeu, Rubens. Muito obrigado pela participação e pelo compartilhamento aí de tantas informações e conhecimentos práticos, né? Na prática, como você falou. Jô, por gentileza, suas considerações? Primeiro, agradecer, viu? Agradecer aqui ao Rubens, a sua equipe toda, Rubens. Muito obrigado pelo apoio, tanto o Sebrae Pará aqui, Sérgio Belém, quanto o pessoal, a equipe toda de Paragominas, pelo apoio na divulgação, apoio de estrutura, todo o apoio, toda a tua equipe apoiou muito a realização desse evento, ajudou a viabilizar esse evento. Eu quero, público aqui, te agradecer pelo engajamento, pelo envolvimento, e por despender, inclusive, do teu tempo para falar aqui conosco nesse momento tão importante e trazendo temas e assuntos tão relevantes para desburocratizar o ambiente de negócio no Estado, para encontrar caminhos e saídas para esse momento tão desafiador para todos nós. Agradecer também a Juscepa pelo apoio. Em nome, aqui eu quero falar da doutora Silene Sabino, e até em última hora a gente conseguiu ainda uma agenda com o Dr. Carlos Nassif, por meio da doutora Silene, muito prestativa, sempre muito focada e ajudando muito a realização desse evento. Agradecer também, óbvio, a Prefeitura de Paragominas pela equipe toda, a equipe toda está de parabéns, desde sempre. Aquela visita, viu, Rubens, que tu citou de manhã, que nós fizemos alguns anos atrás na cidade, isso é fruto disso. Então, já teve prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae. Isso.
várias coisas interessantes e importantes sendo feitas para o município, trazendo resultados bastante práticos. Não adianta a gente ficar no discurso. Isso que tu falas, por exemplo, tem que ter atitude, e o prefeito Paulinho tem atitude. O prefeito Paulinho, a equipe dele, a doutora Graça Quadros, que coordenou todo esse processo, até recentemente, até antes do afastamento dela, precisou se afastar. Quero mandar um grande abraço para ela, que ela é uma pessoa que, desde aquela primeira conversa que a gente teve, que ela perguntou assim, cara, onde tu estavas? Que eu não te achava um paraense, aqui próximo, aqui em Belém, que conseguimos realmente montar um projeto, um desenho de um projeto, um escopo de um projeto muito interessante e que já está trazendo vários frutos para Paragominas, e isso nos deixa muito, muito feliz. Também agradecer a Universitec, né, a UFPA, a Universitec, que é a empresa, a agência de inovação da Universidade Federal do Pará, que somos incubados, e aqui eu falo em nome da doutora Yara, que inclusive está conosco nesse evento. Esqueci mais alguém de agradecer, Jota? Alguma instituição que eu esqueci, porque senão está minha orelha depois. Já o Corpo de Bombeiros. Brasil Lab também fez o Brasil Lab fez um apoio muito importante. Hoje a gente tem gente aqui assistindo a gente, Paulo, Rio, Salvador, de várias cidades brasileiras, estão no Rio Grande do Sul. Então a gente está tendo aqui uma audiência nacional e uma audiência também local. Isso, para mim, foi um aprendizado enorme essa tarde, Rubens, esse nosso bate-papo. Só para finalizar, dizer que já tem muita gente, viu, Rubens, tomando atitudes positivas. O exemplo de Paragominas, o exemplo da Prefeitura de Paraupebas, Prefeitura de Benevides, Vitória do Xingu, são prefeituras que estão, no estado do Pará, estão avançando muito em termos de governança digital. E em todos esses, você vê que o SEBRAE está junto. A gente falou aqui de prefeituras que o SEBRAE está lá junto. Paraupebas, o SEBRAE está junto. Paragominas, o SEBRAE está junto. Em inúmeros outros municípios, o SEBRAE está junto. Por isso que foi muito bacana te ter aqui conosco e dividir contigo aqui um aprendizado que para mim foi enorme. Um grande abraço a todos que nos assistiram até agora, pela paciência. Foi muito bom. Obrigado. É isso. É com a Natália. Vai lá. Tudo bom, gente? Então, a gente chegou ao fim do primeiro dia, né? A gente ainda tem uma programação amanhã, às 9, mesmos horários, 9, 15 e 17. Lembrando que amanhã a gente vai ter a participação do Conselho Regional de Contabilidade, do 2º Grupamento dos Bombeiros Militar, da JUSEPA e da Receita Federal. Então, tem muita programação ainda, tem muito para discutir, tem muito para aprender. Eu espero que todo mundo que participou tenha gostado. E a gente espera vocês amanhã, então. Tá bom? Tchau. Valeu. Tchau.